volta com o direito eleitoral, de volta para falarmos do artigo 36, uma das questões mais recorrentes em concursos públicos sobre o direito eleitoral, a composição das juntas eleitorais. Não deixem de estudar o artigo 36 do Código Eleitoral. O que temos no artigo 36? Vejam só. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Atenção, mais uma vez, compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, tá? Então, falei da junta eleitoral, eu preciso lembrar o seguinte. Primeiro, a junta eleitoral ela é um órgão transitório, tá? Um órgão que vai funcionar ali tão somente durante o período eleitoral, tá? Então falei da junta eleitoral, ela tem esse caráter transitório, é um órgão transitório, vai funcionar durante o período das eleições, tá? Até a diplomação, e lembrem-se, tá? Eu já comentei isso e a gente vai rever no artigo 40, tá? É uma competência da junta eleitoral expedir os diplomas nas eleições municipais, tá? Então a junta eleitoral tem o caráter transitório, funciona durante as eleições, tá? Até a diplomação, quando eu tenho, essa última função, vamos dizer, da junta eleitoral, que é a expedição do diploma nas eleições municipais, tá? E o importante, o mais comum em termos de questão de concurso, é justamente perceber as pegadinhas da composição da junta eleitoral. Primeira questão que eu tenho que observar. Eu tenho um juiz de direito. E esse juiz de direito, ele obviamente vai presidir a respectiva junta eleitoral. Professor, por que o Código Eleitoral não usou a expressão juiz eleitoral? Esse juiz de direito não é o juiz eleitoral competente pela respectiva zona eleitoral? Em regra, sim. Em regra, a cada zona eleitoral corresponde uma única junta eleitoral, mas não necessariamente. Nós podemos ter a necessidade de mais juntas eleitorais em uma mesma zona eleitoral, tá? Por isso que o Código usou a expressão juiz de direito, porque eu posso ter uma junta eleitoral que é composta por um juiz de direito que não é o juiz eleitoral, que não é o juiz de direito competente por aquela zona eleitoral, para exercer a função de juiz eleitoral naquela zona eleitoral, tá? Então pode ser que aqui eu realmente tenha tão somente um juiz de direito, que transitoriamente, naquele período das eleições, tá? Ele preside a respectiva junta eleitoral. Não é comum. Em regra, a cada zona eleitoral corresponde uma junta eleitoral. E, naturalmente, quem é esse juiz de direito aqui é o próprio juiz eleitoral. Mas não necessariamente. Eu posso ter, sim, mais de uma junta eleitoral por zona eleitoral, hipótese onde o juiz eleitoral não teria condições de presidir todas as juntas eleitorais, hipótese onde eu teria um juiz de direito que não é o juiz eleitoral exercendo transitoriamente essa função, presidindo transitoriamente aquela junta eleitoral, tá? Por isso que o Código Eleitoral não usou a expressão juiz eleitoral, e sim o juiz de direito. O artigo 36 é claríssimo, Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos. E aí vem a outra pegadinha, inclusive a mais comum em termos de concursos públicos. Falei dos cidadãos, eu tenho 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Não se esqueçam disso. 2 ou 4 e não 2 a 4, tá? Questão muito comum, uma pegadinha muito comum por parte de diversas bancas examinadoras. Falar que a junta tem 2 a 4 cidadãos. Não, eu tenho 2 ou 4. Consequentemente, se eu tenho 2 ou 4, eu posso afirmar que uma junta eleitoral ela é composta por 3 ou 5 membros. Nada de falar que uma junta eleitoral é composta de 3 a 5 membros. 3 ou 5 membros. É uma questão matemática, uma questão lógica. Eu posso ter o juiz de direito mais 2 cidadãos, 3 membros, ou então eu posso ter o juiz de direito mais 4 cidadãos, 5 membros, tá? Então, uma junta eleitoral jamais vai ter
4 membros, 4 integrantes, tá? Eu tenho 3 ou 5. O juiz eleitoral, desculpe, o juiz de direito mais 2, ou então o juiz de direito mais 4. Não se esqueçam desse detalhe, não se esqueçam desse esquema. É a questão mais importante sobre o artigo 36 do Código Eleitoral. Só que tem um detalhe. Além dessa questão da composição, é preciso também tomar cuidado com a interpretação do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. O que temos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 36. Vejam só. Parágrafo 1º. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Parágrafo 2º. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Então é importante nós percebermos como se dá o processo de indicação dos integrantes, dos cidadãos, né, que irão compor a respectiva junta eleitoral. O que é importante a gente perceber? Ó? Primeiro, eu tenho um ato. Qual que é o ato? O ato de indicação. Se eu falo da indicação, a indicação vai ser feita por quem? Ora, uma competência do juiz eleitoral, tá? Então, o juiz eleitoral, ele vai indicar aqueles que serão integrantes da respectiva junta eleitoral. Bem, a partir do momento que eu tenho a indicação, é necessário que ocorra uma publicação, tá? E atenção, ó, essa publicação dos nomes daqueles que foram indicados precisa acontecer até 10 dias antes da nomeação. E por consequência, a gente precisa lembrar da regra do parágrafo 1º. A nomeação tem que acontecer até 60 dias antes da eleição, tá? Então, ó, até 10 dias antes da nomeação, eu tenho que ter a publicação da respectiva lista. Por que é fundamental publicar no órgão oficial do respectivo estado, no diário oficial, né, do respectivo estado? Para que os partidos políticos possam exercer um direito de impugnação, tá? Impugnação. Então vejam só, impugnação pelos partidos. Os partidos políticos, eles podem impugnar, mas qual que é o prazo para fazer essa impugnação? A partir da respectiva publicação, 3 dias, tá? Não se esqueçam do detalhe presente no parágrafo 2º, ó. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, detalhe, tá? Qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações, tá? Então, ó, por que publica? Publica para que os partidos possam, eventualmente, impugnar. Qual que é o prazo que o partido tem? 3 dias a partir da publicação. Até quando essa publicação precisa acontecer? Tá? Até 10 dias antes da nomeação. Cuidado, ó, até 10 dias antes da nomeação. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Um lembrete, ó. Até 10 dias antes da nomeação. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Ó? Nós já tivemos questões de concurso que afirmaram que eram até 10 dias antes da eleição. Nada a ver. Até 10 dias antes da nomeação. Ó. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, no Diário Oficial do Estado. Tá? E lembre-se, ó, a nomeação precisa acontecer até quando? Aí é o iniciozinho do parágrafo 1º. Ó. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição. Aqui fala 60 dias, mas na verdade é até 60 dias antes da eleição, tá? É a interpretação feita aí no âmbito do direito eleitoral. Ó, publiquei, não tive qualquer tipo de impugnação, passou-se o prazo, eu preciso ter uma aprovação por parte dos nomes. Então agora nós vamos para o próximo ato. O próximo ato é a aprovação. E quando eu falo da aprovação, é um ato de quem? É um ato do respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Então vai para o plenário, tá, do respectivo Tribunal Regional Eleitoral, e aí nós temos a aprovação ou não, né,
dos nomes daquela respectiva junta, tá? Então a competência do TRE. Uma vez que acontece a aprovação, qual que é o próximo ato que nós temos? A nomeação em si. E quando eu falo da nomeação, a nomeação é uma competência, né? Uma atribuição de quem? Uma atribuição do presidente do respectivo Tribunal Regional Eleitoral, tá? E essa nomeação, lembrando, né? Essa nomeação, ela precisa acontecer até 60 dias antes da eleição. Então, ó, o final do processo como um todo, que é a nomeação feita pelo presidente do TRE, ela precisa acontecer até 60 dias antes, tá? Antes das eleições. O Código Eleitoral, ele não fala o até, mas vocês precisam interpretar dessa maneira, porque é a interpretação vigente no âmbito da Justiça Eleitoral e vigente no âmbito da doutrina, tá? Do direito eleitoral, ok? Então, ó, indicação, competência de quem? Do juiz eleitoral. Publicação, um prazo de 3 dias para os partidos políticos impugnarem. Essa publicação, ela precisa acontecer até 10 dias antes da nomeação, tá? Publiquei, não aconteceu nenhum tipo de impugnação, por exemplo, tá? Passou-se o prazo de 3 dias. Aprovação por quem? Pelo plenário do respectivo TRE. Aí vai para quem? Para a nomeação do presidente do respectivo TRE. E tudo isso tem que estar finalizado, ou seja, a nomeação tem que estar finalizada até 60 dias antes das eleições, tá? Só apagar aqui o E, saiu emendado, né, com S, para não ter qualquer tipo de dúvida aí, ok? Bem, não se esqueçam, o artigo 36 é um dos mais importantes em concursos públicos. E quais são os temas geralmente cobrados? Ou a composição, ou então o procedimento de indicação, tá? Em regra, vocês irão encontrar uma questão sobre composição, mas atenção também com o artigo 36, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Não se esqueçam de todo esse procedimento que eu acabei de demonstrar para vocês. No nosso próximo vídeo, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, nós vamos falar da continuidade ao artigo 36 a partir do parágrafo 3º. Obrigado e até o nosso próximo encontro.